Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre fisioterapia na artrite reumatoide e dessa vez a gente vai tratar sobre questões de concurso. Muitas questões, algumas bacanas, outras não muito legais aí, tá? A gente vai se deparar com algumas questões um pouco polêmicas, questões um pouco mal elaboradas, mas é o que a gente tem para responder, ok? Então vamos lá. Do município de Manaus, pelo Instituto Movens, ano de 2010. Né? Ele dá um texto aí sobre osteoporose, tá? A osteoporose é considerada uma enfermidade reumatológica crônica multifatorial relacionada à perda progressiva de massa óssea, geralmente de progressão assintomática até a ocorrência de fraturas. É um estado de insuficiência ou de falência óssea que surge com o envelhecimento, principalmente em mulheres a partir da sexta década. Acerca de patologias reumatológicas e dos possíveis métodos de tratamento, assinale a opção correta. Então veja, ele dá um texto sobre a osteoporose, mas ele não quer falar exatamente de osteoporose pura e simplesmente. Ele quer saber sobre patologias reumáticas associadas ao método de tratamento mais indicado, tá? Então, vamos lá para as alternativas. A gente tem na alternativa a indicação de exercícios isotônicos é totalmente contraindicada nos casos de osteoporose avançada devido à fragilidade óssea. Vamos ter cuidado com essas palavras totalmente, palavras que restringem muito a alternativa. Geralmente elas estão erradas e isso aí está errado, tá? Não é totalmente contraindicado não, tá? Na artrite reumatoide, o tratamento à base de calor apresenta maior utilidade para o alívio da dor, relaxamento muscular, reparo dos tecidos, aumento do fluxo sanguíneo e a melhora da extensibilidade do colágeno. É, tá certo, mas merecia uma ressalva aí, tá? É que, como eu falei na parte um, a artrite reumatoide aguda, a gente prioriza o uso da crioterapia e exclui, veja bem, e exclui o uso da terapia por calor, ok? Então, isso vai depender do estágio em que o paciente está, ou estágio de agudização, ou remissão dos sintomas e da inflamação, beleza? É essa a ressalva. Mas não, eu não consideraria essa alternativa como totalmente correta. Então vamos para C. No lúpus eritematoso sistêmico, faz-se obrigatória a terapia por infravermelho. A gente não está falando sobre lúpus, mas merece uma consideração que o infravermelho ele é contraindicado para pessoas, para pacientes com lúpus devido à fotossensibilidade, tá? E a alternativa D, que exercícios em cadeia cinética fechada são contraindicados em casos de osteoartrite do joelho devido ao alto grau de impacto nas superfícies articulares. Tá? A gente utiliza ainda em exercícios de cadeia cinética fechada em pessoas com osteoartrose. Tá? Então, eles são até indicados sim, mas isso vai depender do grau em que o paciente esteja, né? Ou melhor dizendo, esquece essa palavra grau que eu falei, coloca assim, vai depender do estágio, está agudizado, né? Está agudizado, eles têm edemas, tem dor, ok? E vamos lá. Mas o que a banca considerou como correta foi essa alternativa B, justamente a que merecia essa ressalva aí, tá? Um pouco polêmica, né? Se você prestou atenção na parte um que eu falei lá, vocês poderão perceber que eu fiz essa ressalva também, mas, né? Fazer o quê? Prefeitura de
Camaçari, Bahia, AOCP 2014. Questão fácil, né? São critérios para o diagnóstico da artrite reumatoide, exceto. Vamos circular essa palavrinha aí, diagnóstico da artrite reumatoide. Eu não falei na parte 1 sobre o diagnóstico, mas o diagnóstico da artrite reumatoide ela é feita de uma forma praticamente clínica lá. O paciente vai falar o que ele tem para o médico e ele vai conseguir diagnosticar. Claro que tem métodos hoje em dia bem mais específicos, né? Mas o diagnóstico clínico ele é ainda primordial. Então, o paciente vai chegar lá referindo rigidez matinal, nódulos reumatoides nas mãos, né? Artrite simétrica, ou seja, que acomete os dois lados do corpo. Por exemplo, se está acometendo um membro, ou os dois membros de um lado, possivelmente vai ter do outro. E a artrite da articulação das mãos, que é uma das articulações mais comuns de ser acometida. Agora, a atrofia, pessoal, é o seguinte: a atrofia ela é uma manifestação, mas que vai ocorrer muito a longo prazo, né? Com a deformidade das articulações, vai atrapalhar a função muscular, né? E isso vai fazer com que aquele músculo entre em desuso e entre numa hipotrofia. Mas isso é tão a longo prazo que não vamos dizer assim, não é uma característica digna para um diagnóstico de artrite reumatoide, assim, à primeira vista, né? Então, se a gente fosse elencar aqui, todos seriam aí, exceto a letra D, que seria atrofia, ok? TRT, sétima região, Ceará, FCC, 2009. Os objetivos do tratamento fisioterapêutico no estágio subagudo da artrite reumatoide são: circule esse dado no estágio subagudo. É sempre importante que a gente, quando estiver fazendo provas específicas, né, a gente circule trechos do enunciado que merecem ênfase. Nesse caso é o estágio subagudo. É importante também que você circule ou grife palavras como exceto, tá? Para que você, quando for ler as alternativas, não se esqueça ou acabe não prestando atenção nisso. Então é bem interessante que você faça esse destaque em estágio subagudo. Os objetivos que a gente tem que ter nesse paciente quando ele está no estágio subagudo. Então vamos lá: ganho de força e resistência física através de exercícios isométricos. Bem, se está lá no estágio subagudo, mas ainda existe alguma dor, ainda existe um edema, mesmo que seja ali bem pequeno, né? É interessante sim que a gente promova o ganho de força, ou pelo menos a manutenção dela, através de exercícios isométricos, né? A redução da dor e da inflamação. Bem, ela já está reduzindo, né? Ela já está se resolvendo. Então, vamos deixar essa aí para lá. C. A imobilização completa no leito, de jeito nenhum. A gente já pode excluir essa C aí de cara. O aumento da ADM, né, que é a amplitude de movimento, força e resistência física. Até que pode ser também, né, com algumas ressalvas, dependendo dos exercícios que você venha fazer com esse paciente, tá? E reassumir os níveis prévios de atividade ocupacional e resistência física. Então, veja só, é uma questão um tanto quanto mal elaborada, porque ele coloca opções que você pode usar na prática, né? Todos no estágio, alguns aí no estágio subagudos.
em várias alternativas aí, mas é uma questão polêmica, vai te fazer pensar um pouco. E a alternativa que ele considerou correta aí é o aumento da ADM, amplitude de movimento, força e resistência física, tá? Mas eu acredito que a também seria uma boa resposta, por que não, né? Então há de se pensar sobre isso. Quanto a questão é reassumir os níveis prévios de atividade ocupacional e resistência física, não seria indicado aí para o estágio subagudo. Por quê? Porque é como se você quisesse pegar o paciente lá que está melhorando e já pôr ele na ativa, como fazer exercícios ali extremamente específicos para a função, vamos dizer assim, o trabalho do paciente. E isso não é indicado no estágio subagudo, porque o nível de treinamento aí, né, do exercício fisioterapêutico seria um pouco mais alto, ok? Seria indicado para um estágio crônico com remissão dos sintomas. Então a gente exclui essa E. Eu ficaria com a D, que seria a correta, e a A, que não, o gabarito não considerou correto, né? A banca manteve o gabarito, até onde eu sei, tá? Então vamos passar aqui. UFC, AOCP 2014. Sobre o tratamento fisioterápico na artrite reumatoide, assinale a alternativa correta. A. Na fase inicial, durante as exacerbações, deve-se estimular gradualmente movimentos ativos e o emprego da hidroterapia para estimular marcha com sobrecarga limitada de peso. Bem, aí eu ficaria um pouco pensativo nessa alternativa, porque ele diz que é durante a fase de exacerbação estimular gradualmente os movimentos ativos. Eu já acho que isso ficaria mais indicado para o subagudo, tá? B. Nos estágios subagudos e crônicos, não devem ser aplicadas outras medidas fisioterápicas, senão a supervisão da postura na cama, exercícios respiratórios e abdominais. Veja que o senão limita, restringe a alternativa, né? E além disso, estágio subagudo e crônico, a gente pensa em uma atividade maior desse paciente. Aí sim, movimentos ativos, quem sabe o emprego da hidroterapia, né, que é bastante interessante na artrite reumatoide. A gente já pode trabalhar um pouquinho com o peso, né, dependendo aí de como está esse paciente, principalmente no estado crônico, né? A gente pode colocar um pouco mais de sobrecarga. Agora, supervisão da postura na cama, exercícios respiratórios e abdominais, só isso? Bem, não, né? Deve haver muito mais. C. Para a coluna, a posição prona para corrigir as contraturas precoces em flexão e exercícios oscilantes para aumentar a mobilidade. Bem, até aí eu não vi nenhuma coisa que estivesse incorreta, mas eu nunca ouvi falar também assim sobre priorizar a postura prona na cama, só exercício oscilante, enfim. Mas vamos deixar isso aí em aberto, tá? Isso aí é uma opinião minha, tá? Se você viu aí em algum artigo, em algum material, comenta aí. Mas vamos lá, passar para D. Utiliza-se a diatermia de ondas curtas no tratamento das artrites reumatoides durante as exacerbações da doença. Ondas curtas, a gente lembra de calor profundo, né? Então, não seria tão interessante para esse paciente. Aliás, não é interessante para esse paciente, principalmente se a gente fosse falar no estágio crônico, tá? Não seria, ou melhor, no estágio agudo, desculpa. No estágio agudo não seria nem um pouco interessante, tá? E de uma forma geral, ondas curtas também não é interessante
para a artrite reumatoide como um todo. Na alternativa diz assim: não é aconselhável a utilização de aparelhos ortopédicos por causar sobrecarga nas articulações e limitação de movimento, aumentando assim a rigidez. Galera, não é aconselhável a utilização de aparelhos ortopédicos na artrite reumatoide? Claro, isso está errado, né? Até porque é indicado sim as órteses, né? Principalmente se o paciente vai repousar, vai deitar, gente, quem sabe ali na mão coloca a tala, né? A órtese de punho em mão. Então, isso aí não vai ter uma relação muito direta não, tá? Vai aumentar a rigidez? Não, ele vai continuar com aquela rigidez matinal no dia seguinte, né? Mas isso não vai aumentar. A órtese em si, ela não vai aumentar a rigidez desde que o paciente modere o uso dela. No estágio de vigília, por exemplo, durante o dia, durante suas atividades, ele não esteja lá com aquela tala, ok? Então, essa alternativa aí tá errada. Então, acho que a menos ruim é a C, né? E é justamente o que a banca considerou como correta. Eu não gostei dessa questão, tá? Um pouco mal elaborada, principalmente em considerar colocasse outra, né, questão assim, endossasse melhor a justificativa dessa alternativa C, que eu achei meio pobre. Mas enfim, é uma opinião minha. Vamos lá. INSS Funil 2014. As deformidades em botoeira e em pescoço de cisne referem-se a desordem observadas nas mãos e nos dedos dos pacientes portadores avançada de artrite psoriática, luética, decorrente de gota. Alternativa D, reumatoide. A gente já pode matar essa questão de cara, né? Que são características ali, manifestações deformantes muito características da artrite reumatoide, ok? Então, Prefeitura de Cuiabá, 2015, vamos lá. Alguns pacientes com artrite reumatoide podem apresentar síndrome de Sjögren, não sei exatamente como se pronuncia isso, mas aqui ela pede o seu conhecimento enciclopédico, não é relacionada exatamente com a fisioterapia, desordens musculoesqueléticas, né? Mas ele vai pedir aí um conhecimento a mais sobre a doença. E essa síndrome é caracterizada por lacrimejamento, mialgias e nódulos articulares, leucopenia, cefaleia, hepatosplenomegalia. Galera, vamos ser direto aqui porque eu quero mostrar a vocês as manifestações principais dessa síndrome de Sjögren, né? A alternativa seria a alternativa C, ressecamento nos olhos, boca e outras mucosas. Agora, por quê? Não sabia, né? Eu acertei essa questão, mas quando eu fui responder ela, mas eu acertei assim na garra e na coragem, porque eu não sabia, tá? E eu fui lá no site do Dr. Drauzio Varela saber e eu vi que essa síndrome, as características dela, né, os pacientes que têm ela têm como manifestações clínicas ali olhos secos, boca seca, manifestações articulares, falta ou a baixa de produção de lágrimas. Aí a gente tem a inflamação, a hiperemia, né? Que é o vermelhidão, ardor e coceira nos olhos, a impressão que os olhos estão cheios de areia ou que há um corpo estranho dentro deles, né? E a sensibilidade à luz, ok? Então é um conhecimento enciclopédico ali que você ou sabe ou não sabe, tá?
Aqui o FS, a OCP 2014, são indicações para o tratamento com hidroterapia, né? Então a gente tem patologias reumáticas, tá? E todas elas, galera, respondem muito bem à hidroterapia, tá? Inclusive a artrite reumatoide, como eu já falei. Agora, a embolia pulmonar recente, ela é uma contraindicação, tá? Então, exceto a embolia pulmonar recente, ok? Agora a gente pode passar aqui para essa questão do Distrito Federal, Funiversa 2010. A artrite reumatoide é uma patologia que, ao acometer as estruturas articulares e periarticulares, produz algumas deformidades. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Na deformidade do tipo mãos em dorso de camelo, ocorre frequentemente a hipertrofia dos músculos interósseos dorsais. Bem, a gente não viu na artrite reumatoide nada falando sobre mãos em dorso de camelo, muito menos hipertrofia de músculos, né? Na verdade, pode haver exatamente o contrário, a hipotrofia devido às alterações nas articulações que vai impedir aí o funcionamento desses músculos, ok? Então, vamos lá. Alternativa B. A tumefação das articulações interfalangianas distais é descrita como dedos em fuso. Não. Se há o surgimento de nódulos nas articulações interfalangianas distais, a gente tem que lembrar daqueles nódulos, né? Bouchard e Heberden, mas com a ressalva de que na distal lembrar de nódulos de Heberden, né? Na deformidade, na alternativa C, na deformidade conhecida como pescoço de cisne, observa-se a extensão das articulações metacarpofalangianas e extensão das interfalangianas distais, não mesmo, né? D. Na deformidade em dedo de martelo, há flexão permanente das articulações interfalangianas proximais. Não, galera. Dedo e martelo, como a gente viu na parte 1, é uma flexão permanente, mas da interfalangiana distal, tá? Somente nela. E é dedos em botoeira, é a deformidade caracterizada por uma flexão das articulações interfalangianas proximais e a hiperextensão das interfalangianas distais. Aí sim temos a nossa alternativa correta. E aí a gente tem uma questão muito bem elaborada, né? Muito legal de se resolver. A gente só tem que lembrar muito bem das nomenclaturas das deformidades, ok? E aqui só para você relembrar, né? Que é um quadro clínico mais crônico, referente a essa deformidade nas mãos, que é o dedo em botoeira, que a gente, quando for falar em dedo em botoeira, lembrar de quando nós, pessoas saudáveis, né? Sem artrite reumatoide, melhor dizendo, quando vamos abotoar ou desabotoar uma camisa, veja como o seu dedo indicador ele fica, tá? Ele dobra no meio e estende na ponta, exatamente o dedo em botoeira. Não que seja só no dedo indicador que ele vai ocorrer, tá? Isso eu dei só um exemplo. E o dedo em pescoço de cisne é lembrar do pescoço de um cisne e tentar fazer ele, imaginar ele no seu dedo, né? Você não vai conseguir, por quê? Porque a deformidade causa exatamente uma hiperextensão na interfalangiana proximal. E a interfalangiana proximal, naturalmente, não, assim, comumente ela não faz esse tipo de hiperextensão, ok?
E galera, a gente termina por aqui. Então, se você gostou dessas questões aqui que a gente resolveu, se você gosta do nosso canal, tá? Se inscreve, tá? E se você ainda não assistiu a parte um, errou aí as questões, deve ser porque você não está familiarizado com a artrite reumatoide. Então, vai lá, assiste a parte um, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para receber as atualizações, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.